Frutífero ano, e eu já gostaria de apresentar o nosso próximo entrevistado, o Marcos Troirro, né? Eu vou tomar cuidado para não apresentar o histórico inteiro, Marcos, porque senão eu vou de diplomata, professor, enfim, ex-presidente do New Development Bank, perdão pelo meu inglês, mas é isso, conhecido como Banco dos BRICS. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado, Pedroso. Obrigado, Ana. É um prazer estar aqui. Perfeito. Marcos, nós acompanhamos agora, né, um pouco da tua fala sobre os desafios e as oportunidades que o Brasil e, consequentemente, o Paraná tem nesse processo de transformação global, né, de como o mundo tem ficado com menos fronteiras. Para quem está aqui participando do evento, mas também para quem nos escuta, quais são essas oportunidades, de que forma você tem enxergado o Paraná nesse setor que você já conhece profundamente, já esteve aqui várias vezes no Paraná, conhece um pouco desse nosso jeitão? Pedroso, eu acho que seria difícil você pensar numa unidade da federação, né, num estado que tem tantas características atraentes para o atual momento da economia internacional quanto o Paraná. E por quê? Nós estamos vendo num mundo que vai sair de 8 bilhões de pessoas para 10 bilhões de pessoas nos próximos 20, 25 anos. Isso vai acontecer em países que têm grande crescimento populacional, mas também tem grande crescimento econômico. Vamos ver o caso da Índia, por exemplo, que está crescendo a taxas anuais de 7% ao ano. Quando você cresce 7% ao ano, você dobra o tamanho da sua economia em uma década. E como a renda per capita dos indianos, ou dos indonésios, ou dos vietnamitas é razoavelmente baixa, quando você tem um crescimento tão acelerado da renda num espaço tão curto de tempo, a partir de uma plataforma tão baixa, as pessoas comem mais. Elas se alimentam melhor. Isso significa uma revolução calórica, mas também uma revolução nutricional. As pessoas demandam mais infraestrutura. E você tem uma necessidade ainda maior de acelerar a transição para uma economia verde. E o Brasil, e particularmente o estado do Paraná, ele tem credenciais muito interessantes a apresentar como grande produtor de alimentos, como fonte de energia, sobretudo energias renováveis, e também nessa transição para o verde. Então o Brasil está muito bem posicionado, e eu diria que dentre o Brasil, o estado do Paraná é um dos que mais se destacam, não apenas para a promoção das exportações de empresas paranaenses nos mercados externos, mas também para a atração de investimentos e de tecnologias, formação de joint ventures, aumentar a presença econômica, né, de grandes players internacionais no estado do Paraná. É isso um pouco que eu tentei mostrar na apresentação de hoje, porque curiosamente o mundo está muito perigoso, né? Quer dizer, você tem uma guerra na Europa, na Ucrânia, você tem o acirramento do conflito no Oriente Médio, há uma competição cada vez mais acirrada, né, entre, por exemplo, os Estados Unidos e a China. O mundo está muito arriscado, está muito incerto, está muito perigoso. E perigoso do jeito que está, ele oferece essas oportunidades para o Brasil. De modo que uma atividade como essa conferência aqui é muito importante para um pouco mostrar o horizonte, né, para os empresários do Estado das boas chances que se apresentam para o Paraná. E, Marcos, dentro dessa visão de oportunidades que tem se apresentado para o Paraná, tem se apresentado para o Brasil, muitos países têm olhado para esse mundo, né, uma paz quente, vamos dizer assim, como uma nova política de industrialização ou de um novo intervencionismo. Como equacionar esse processo de tentar aproveitar essas oportunidades, mas sem também aumentar demais a presença governamental? A gente acompanha o modelo americano, que está ali num debate muito profundo sobre redução de carga tributária, desregulamentação, e alguns países indo num sentido oposto. Como que a gente pode enxergar isso a partir da nossa perspectiva? Pedroso, a chamada política industrial, né, ou seja, o oferecimento de subsídios especiais ou barreiras ao comércio, estabelecimento de cotas, isenção de determinadas áreas da economia que não podem receber investimento, na minha opinião, infelizmente, tem sido uma característica crescente, não apenas de países como a China, mas também de países europeus e mesmo dos Estados Unidos. Hoje, um dos principais itens da campanha presidencial nos Estados Unidos é em que medida o governo americano, o Estado americano, vai influenciar mais ou menos, por meio das suas compras governamentais, setores como biotecnologia, produção de semicondutores e assim por diante. Então, é verdade, é uma realidade que a política industrial voltou no mundo de uma maneira muito intensa. E eu acho um risco para o Brasil quando você tem uma conjuntura como essa, porque você pode voltar a incorrer em riscos do passado. Por exemplo, o Brasil teve uma política de industrialização por substituição de importações, fechou o seu mercado.
À medida que fechou o seu mercado, o comércio internacional ficou uma parcela pequena do nosso produto interno bruto. Aí você olha onde você tem milagres econômicos nos últimos 70 anos. Alemanha e Japão depois da Segunda Guerra, China desde 78, Israel desde 85, Espanha desde 82, o Chile em alguma medida, né, dos anos 70 para cá. Todos esses exemplos foram turbinados pela atividade de comércio exterior. Então o que eu temo às vezes é porque há um renascimento da política industrial no mundo, o Brasil volta a se fechar, né? Durante o período de 2019 a 2022, o Brasil atingiu a maior proporção do seu produto interno bruto resultante da soma de exportações e importações. Foi um marco histórico importante, mais de 35% do nosso PIB direcionado a essa área, o que acaba ajudando muito nas nossas contas nacionais, na nossa macroeconomia. Se nós, de repente, voltarmos a proteger o nosso mercado de uma maneira ineficiente, nós só vamos aumentar preços para os consumidores, vamos acabar drenando muitos recursos públicos que poderiam ir para educação, pesquisa, desenvolvimento, inovação. Vamos torcer para que a gente não volte por esse caminho. Pensando nesse aspecto do protecionismo, quando você esteve, né, no governo federal, você foi um dos grandes responsáveis pela costura, pelo avanço da possibilidade do acordo do Mercosul com a União Europeia. Deixou tudo muito, muito próximo de ser assinado, que seria um ganho, inclusive para o nosso país, mas hoje parece que ele está um pouquinho na geladeira. Você acredita que ainda é possível recuperar esse acordo entre esses dois blocos econômicos, ou talvez o momento geopolítico impeça nesse sentido? O momento não é favorável, infelizmente, Pedroso, porque em 2019 você tinha um certo alinhamento, né, uma certa coincidência de propósitos para uma economia mais aberta nas duas principais economias do Mercosul, o Brasil e a Argentina. Hoje o governo brasileiro e o governo da Argentina têm visões muito diferentes do que significa comércio, do que significa abertura econômica. E naquele momento, em 2019, os europeus também estavam mais dispostos, né, a concluir o acordo, porque temiam uma onda protecionista naquela época do governo Trump. Então nós aproveitamos aquela janela de oportunidade para concluir o acordo. O que os europeus deveriam ter feito depois da nossa conclusão do acordo? Enviado o acordo para o Parlamento Europeu para ele ser votado, e aí você coloca o motor para funcionar. Eles não fizeram isso, um pouco atendendo aquele frenesi em relação a queimadas no Brasil, ou seja, trataram aquilo, os setores mais protecionistas da Europa trataram aquilo desvirtuando, criando uma narrativa falsa sobre o Brasil. E aí, conforme o tempo foi passando, né, você teve uma mudança de presidência na Argentina, chegou a presidência Fernandes, que era super protecionista, super fechada, então do lado do Mercosul também teve uma barreira importante. E agora, né, enfim, no governo atual, a administração brasileira resolveu reabrir o acordo também para rediscutir o capítulo de subsídios governamentais, compras governamentais. Então, infelizmente, eu vejo como menos diminuir o espaço, né? Acho que tanto na Europa quanto no Mercosul, para a viabilização do acordo. Eu torço para o contrário, né? Eu torço para que o acordo seja mais uma vez remetido ao Parlamento Europeu, passe a vigorar, porque ele é um acordo muito bom para a Europa e muito bom também para o Mercosul e particularmente para o Brasil. Você consegue enxergar também, Marcos, no cenário internacional, você é diplomata de carreira, né? Você passou para outras atividades, mas que essa retomada de uma política muito mais ideológica em alguns posicionamentos, tanto brasileiro quanto de outros países, constitui também uma nova barreira, né? Porque você percebe que alguns países estão se realinhando, né, a partir de outros eixos, a partir dos BRICS também, nós temos uma amplitude, né, se ampliou o número dos países ali associados. Você entende que isso pode ser um risco também dentro daqueles que afetam o comércio internacional? Pedroso, eu acho que a grande bússola, né, o grande GPS da definição da política externa, da política comercial, da política econômica, é o interesse do Brasil, né? Então, por exemplo, hoje de cada $2 que o Brasil exporta, um vai para a Ásia. Então nós temos que ter uma atenção muito especial aos nossos parceiros asiáticos. De cada $10 que o Brasil exporta, 3,3 vão para a China. Nós temos que ter excelentes relações comerciais com a China. O principal destino do investimento estrangeiro direto chinês no mundo se tornou o Brasil. Isso nos ajuda, numa série de áreas, a resolver problemas infraestruturais. Agora, pense no caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é a maior economia do mundo, né? Nos últimos anos, ao contrário do que imaginavam aqueles que pensavam que os Estados Unidos estavam em declínio, a economia americana tem se fortalecido.
Na semana passada, por exemplo, 3 empresas americanas, Nvidia, Apple e Microsoft, atingiram um valor de mercado maior do que todo o valor de mercado das empresas cotadas na Bolsa de Frankfurt, né? Aliás, não são essas 3 empresas americanas somadas. Cada uma delas individualmente tem um valor de mercado maior. Hoje, os Estados Unidos têm uma renda per capita que é essencialmente o dobro da renda per capita da zona do euro. Então, nós não vamos ter boas relações com os Estados Unidos, precisamos ter também. Esse é o interesse nacional. Como é que você define o interesse nacional? Eu acho que tem um critério muito importante. O brasileiro precisa ficar mais rico, a renda per capita precisa crescer, a economia brasileira precisa se abrir, os nossos fluxos de comércio precisam ser mais intensos, não é isso? Sem viés ideológico. Perfeito. Então, Marcos, eu costumo acompanhar palestras suas e você sempre traz esses desafios, mas você tem sempre um olhar otimista. A partir do seminário que nós estamos acompanhando, é possível essa manutenção de um olhar otimista para o Brasil nesse novo cenário internacional? Eu não diria... Bom, eu sou otimista, né? Mas eu não diria que esse meu olhar é um otimista. É um olhar realista. Mas eu acho que ele podia ser explicado como, por exemplo, se você quer fazer um voo, né? E você quer que seja um voo lindo. Então você olha para o céu, você tem um céu de brigadeiro, um céu azul, não é isso? Então ter um bom céu, ter uma boa previsão de tempo em rota, de onde você vai decolar para onde você quer pousar, é importante, mas não é suficiente. A aeronave está em boas condições, o piloto é hábil, a tripulação é competente, né? Então, o que eu estou vendo, olhando, né, para o mapa mundi, para a conjuntura global, é que existem características que são muito benéficas, muito positivas para o Brasil. Positivas do jeito que elas são absolutamente ineficientes para que a gente tenha sucesso. Porque, mais uma vez, a gente vai depender de liderança, a gente vai depender de estratégia e a gente vai depender de muito trabalho duro. Marcos Troilo, muito obrigado pela sua participação. Teríamos assunto para muito mais tempo, mas me pediram para te liberar até às 10h30. Então, muito obrigado pela atenção com os nossos ouvintes da Jovem Pan. Uma satisfação estar aqui com vocês. Bom dia para vocês todos. Obrigado. Obrigada pela disponibilidade.